Fala galera do Pulse! Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, mais um vídeo aqui no canal. A gente está sendo bem constante em trazer conteúdo para vocês. A gente sabe que isso agrega bastante para nossa comunidade de jovens da Palavra Viva. E o nosso interesse é realmente trazer um conteúdo que vai edificar vocês. E hoje não é diferente. Mais um aí pra gente estar conversando, tá? Gente, quadro novo. E assim, o nosso quadro novo não é qualquer quadro, é algo muito legal. Como você já sabe, na Palavra Viva a gente tem PVs espalhados aí pelo mundo todo. Então tem, cara, Itália, Estados Unidos, Inglaterra, Índia, América do Sul, nós temos várias também. Bom, e a nossa intenção agora é trazer um quadro em que nós possamos conversar um pouco mais com pessoas que já fizeram parte aqui da nossa PV sede ou das PVs das regiões e foram enviados pelo nosso bispo para pregar o evangelho e expandir o reino em outros locais, em outros países. É uma experiência louca e a gente quer compartilhar um pouquinho mais aqui. O nome do quadro é 360 e não poderia começar com uma pessoa melhor entre os nossos jovens, que é o nosso pastor Lucas Miranda. Yes, sir. E aí, meu amigo, tudo certo? Tudo tranquilo? Você ouve? Te ouço perfeitamente. Coisa boa, coisa boa. Como é que tá, pastor? Tranquilo? Tá frio aí? Como é que tamo? Tá, agora tá um pouco... Essa semana tá um pouco um clima de primavera, mas é um frio agradável, tá? Em torno ali de uns 12 graus. Dá pra sair de casa só com um moletomzinho, tá ligado? Mas tá bom, tá bom. É engraçado que aqui a gente tá num verão estralando de 30 graus e vocês aí estão saindo do frio, né? Exato. Ainda tem mais um pouco de inverno, tem mais pelo menos uns 2 meses ainda. O pior já passou, em nome de Jesus. Peguei dias bem frios, mas agora tá mais tranquilo. Certo. Pastor, você quer se apresentar pra gente aí? Você que por um bom tempo compôs aí o nosso time de líderes também no Pulse, na Palavra Viva Sede. Sim. Pra galera te conhecer um pouco melhor. Meu nome é Lucas Miranda e eu tô na Palavra Viva já fazem 7 anos, desde 2016. Desde ali de 2018 até o finalzinho de 2022 eu tava na liderança do Pulse também, junto com o pastor Vitor Hugo, com o pastor Lucas Kramer, com o meu querido amigo Guilherme Roma também. E eu tô aqui na Itália, depois de amanhã faz 1 ano que eu tô aqui na Itália. Legal. Passou muito rápido, meu Deus. Muito. Irado. Cara, e assim, a intenção do quadro 360 é a gente, como eu falei um pouquinho mais cedo introduzindo, é a gente conhecer um pouquinho mais, enfim, não só na questão de como é a igreja também, mas como também é viver aí, cara. É uma experiência louca, né? A gente conhecia morador da Palhoça, a gente tinha uma cultura aqui completamente diferente. E aí foi pra uma cultura, cara, assim, de cabeça pra baixo, assim, completamente diferente. O Bispo David, esteve aqui com a gente 2 domingos atrás, se eu não me engano. E, cara, pregou e, assim, foi completamente usado por Deus. Foi bizarro, assim, o que a gente viveu aqui como igreja. Foi uma visita muito gostosa de ter. Mas ele introduziu um pouco. E, assim, a Itália é completamente diferente, até no quesito, cara, no cristianismo, assim. É um povo diferente, que tá introduzindo mais o evangelho em alguns locais, e as igrejas têm crescido, mas muito diferente do Brasil, que já é um povo que, cara, a maioria da galera tem algum familiar que é de igreja, ou aquela mãe que ora, aquela avó que ora. Como é que é a experiência pra você saindo de um país quente nesse sentido e indo pra um país um pouco mais que tá introduzindo o cristianismo? Como cristão, como é que foi? A Itália, ela tem uma porcentagem de população cristã hoje de 2%. Então é mínimo, na verdade, né? A gente às vezes diz que a gente não tá num terreno muito fácil de pregar o evangelho, sabe? Mas da mesma maneira, se você olhar para uma ótica diferente, você vê que as pessoas, por não serem cristãs, provavelmente é porque ainda não ouviram falar de Jesus da forma como a gente está acostumado a falar de Jesus. Então a gente olha para um lado não negativo dessa porcentagem baixa, mas a gente olha para um lado positivo, enxergando um potencial de alcance nessa pequena porcentagem de cristãos. Então, poxa, se a porcentagem é tão pequena, quer dizer que a gente consegue alcançar muito mais pessoas. Claro, aqui na Itália tem a questão que a nossa igreja ela é voltada pro italiano, né? A nossa igreja, o louvor é feito em italiano, a pregação é feita em português com tradução em italiano, às vezes também somente em italiano, então é totalmente imergido na cultura do país, sabe? Legal. A gente... tudo é voltado... Os tipos de canções, a gente tenta adaptar um pouco. Claro, nós temos a nossa visão como Palavra Viva, mas a gente tem que se adaptar um pouco à cultura do local.
Na verdade, a gente... Perfeito. Nós não deixamos de ser imigrantes aqui. Nós somos imigrantes aqui, claro, né? Na nossa situação aqui tá toda legalizada e tudo mais. Mas nós somos imigrantes, né? É um país diferente, é uma língua diferente. A gente chegou aqui um ano atrás, basicamente sem falar nada de italiano. E tu tem que se adaptar, porque tu tem que falar com as pessoas na igreja, tu tem que, no meu caso, cantar em italiano, às vezes, ou fazer uma oração em italiano, uma pregação em italiano. Então é uma adaptação, né? É uma adaptação. Mas é como eu falei, a gente tá num terreno hoje, talvez não cômodo, uma posição não tão cômoda para se pregar o evangelho por conta da baixa porcentagem de cristãos, mas olhando para isso de uma forma positiva, crendo que a gente pode alcançar muitas pessoas. Yes. Cara, que benção isso. E assim, como tu comentou, vai fazer um ano agora que vocês estão aí, você e a pastora Luana também, esperando o baby. Saudade de vocês demais. E, cara, mas deixa eu te perguntar, um ano que passou voando, mas ainda assim é um ano, já viu muita coisa. Acho que agora sim, vocês estão se familiarizando muito mais com a cultura, né, do que quando chegou. Mas tem algum testemunho assim que você fala, cara, isso marcou a gente nessa vinda pra Itália, algo que vocês viveram, que seria legal compartilhar com a galera? Porque assim, a gente tem, cara, jovens espalhados aí pelo mundo todo, jovens que acompanham o canal do Pulse, o Instagram do Pulse, e muitos, cara, ardem por isso. Cara, eu quero viver o que o pastor Lucas e a pastora Luana viveram, de, cara, pegar o evangelho em outro país, de ter uma experiência diferente, ser usados por Deus e se sentem chamados para viver isso. E só que a gente sabe que nem sempre é tão fácil, né? Tem a parte maravilhosa, que é, cara, enfim, viver uma cultura diferente e impactar a vida das pessoas, mas tem o desafio que eu acho que, na verdade, deve ocupar aí... Deve ser, tipo assim, 20% maravilhoso, 80% desafiador. E tem algum testemunho que você viu, cara, tipo, te impactou e que vai edificar a galera que tá ouvindo? Cara, eu acho que que eu queria falar em relação a algo de testemunho, assim, eu acho que tá muito ligado a propósito e entendimento da visão. Boa. A gente, quando chegou na Palavra Viva, a gente entrou na Palavra Viva, né? Eu digo eu. Na época eu não conhecia a Luana ainda, né? Eu tô com ela fazem 5, 6 anos aí, mais ou menos. Quase o tempo que eu tenho de Palavra Viva. Mas quando a gente chegou na Palavra Viva, a gente chegou como banda, né? A gente tinha uma banda. A banda One Way. Extinta banda One Way. Muito bom. E nós chegamos como... sim. E nós chegamos como banda. A banda foi um canal para que a gente entrasse na Palavra Viva. Em uma das primeiras conversas que a gente teve com o Bispo Flori, ele disse pra gente que a banda não era o fim. A banda era um meio para que a gente estivesse ali. Yeah. Na época, a gente via a banda como um fim. A gente via a banda como, não, é isso aqui que eu quero fazer. Não, a banda é o que eu quero fazer. Vamos lançar música, vamos fazer clipe, vamos viajar ao Brasil, vamos viajar ao mundo cantando. A gente achava que era isso. Mas hoje, como tu falou, né? Eu tô há um ano aqui já. Se tu analisar o cenário hoje de todas as pessoas que entraram na Palavra Viva como banda One Way, tu vai entender que a banda foi um meio. Por exemplo, eu era o vocalista e líder da banda. Hoje eu tô aqui, pastor auxiliar na Palavra Viva de Milão. Yeah. Meu irmão, que tocava violão na banda, chega amanhã enviado em missões pra Londres. O Leonardo, tecladista, é um dos líderes do Pulse com vocês agora. Faz parte da liderança, é isso aí. Léo e Atai. O Turíbio é o baterista do Ministério Avivar. E o Fernando, que era o nosso baixista, daqui 3 meses tá vindo aqui pra Itália também. Contei, desculpa, Fernando. Daqui a pouco tá vindo aqui pra Itália também. Pois é, contei. Desculpa, perdão, mas eu contei. Aqui, mas tu me deixou doido, legal. Não. Enfim, tive que contar. Então, a gente entende hoje. A gente, na hora, quando o Bispo Flori, principalmente, nos dá uma direção, talvez no momento a gente olha assim... cara, não entendo. Principalmente a gente como jovem, né? A gente costuma ser um pouco mais teimoso, costuma achar que a gente sabe das coisas, né? Mas, cara, quando a gente entende, né, a visão da nossa liderança, realmente, nós acabamos nos tornando flechas. E o que ele falou pra gente lá atrás, há 7 anos atrás, a banda de vocês não é o fim, é um meio. Hoje eu entendo. Hoje a gente faz parte da Palavra Viva com essência no nosso coração de verdade, sabe? Era só um parênteses, porque como tu falou ali da questão dos jovens que têm esse desejo, têm essa vontade, têm esse desejo de estar aí nas nações, falando sobre Jesus e tudo mais. O mais importante, Gui, é entender o propósito. É tu entender... Eu sempre disse, cara, eu e a Luana, desde o começo, nós oramos para que nós fôssemos as pessoas que iriam encorajar as pessoas a tomar essa decisão. Nós vamos encorajar, não. Se as coisas estavam difíceis para alguém, para nós, a gente crê que vai ser mais tranquilo, que vai ser fácil, que irão acontecer as coisas, porque a gente queria ser essa pessoa que influenciasse os outros a vir, sabe? Mas influenciar os outros a vir entendendo que existe um propósito para se estar aqui.
Não é só pelas fotos bonitas no Instagram, não é só pelos carimbos no passaporte, não, cara. Mas é por entender um propósito e um direcionamento da nossa liderança, principalmente. Que é, né, da visão que foi dada pro nosso Bispo Flori. Agora, paralelo a isso, um testemunho que eu queria contar é realmente uma situação que a gente passou com esse fato de as coisas acabarem acontecendo um pouco mais rápido. Quando a gente chegou aqui, tem esse prazo de documentação, né? A minha esposa que tem a cidadania italiana e essa situação às vezes acaba demorando um pouquinho para acontecer. Aqui na Itália as coisas são muito burocráticas e normalmente elas demoram para acontecer. E não tem aquele jeitinho brasileiro para acontecer mais rápido, não. Se o tempo é de 3 a 6 meses, cara, pode acontecer de 3 a 6 meses. Não tem conversa, cara, entendeu? E a agonia? E quando... Nossa, nem fala. E quando eu dei entrada na minha documentação aqui, foi no dia 2 de novembro. 2 de novembro? Isso, no dia 2 de novembro do ano passado. Que eu dei entrada na minha documentação... 2 de outubro, perdão. Do ano passado. Eu dei entrada na minha documentação aqui. E o prazo para que a minha documentação fosse finalizada era de 3 a 6 meses. Para que eu pegasse a minha identidade italiana na mão e tudo mais. E eu tava... a gente não tinha muito o que fazer. Porque daí eu precisava começar a trabalhar em cima disso e tudo mais. Porque sem o documento tu não pode trabalhar. Então, são diversas situações, né? E... pra glória de Deus, cara. Depois de 20 dias só que a gente deu entrada na minha documentação, meu documento ficou pronto. Então as coisas aconteceram absolutamente mais rápidas do que eram pra acontecer. Completamente contrário ao costume que prometeram. Não, totalmente contrário ao qualquer prazo. Não era comum. O que aconteceu foi incomum, de verdade. Mas é aquilo que eu disse ali no começo, cara. É você entender que você está indo para um outro lugar debaixo de um propósito. E principalmente, cara, eu creio muito na oração que eu e a Luana fizemos ali como casal, prestes ao envio. Nós fizemos essa oração, nós cremos que as coisas irão acontecer com a gente em abundante bênção, que as coisas irão acontecer de uma forma mais... não digo fácil, cara, mas eu digo menos conturbada, vamos dizer assim. Favorável. Que as coisas vão acontecer... Exato, favorável, essa é a palavra. Que as coisas vão acontecer de uma forma mais favorável, porque a gente crê que a gente vai influenciar pessoas a estarem não só aqui, mas em outros países também. Então, a gente creu nessa palavra, a gente orava sobre isso, a gente ora sobre isso, e por conta dessa oração e do propósito que nós somos enviados, a gente crê que as coisas aconteceram dessa maneira favorável, entende? Propósito, entendimento da visão e oração é o segredo. Yes. Cara, que benção, que benção. Eu sei que isso aí vai edificar muita gente, cara. De verdade. Amém. Glória a Deus por isso. Eu ia te perguntar uma coisa, não tá no script, mas me veio na cabeça, assim. Não, é porque assim, a gente acompanhou como é que foi antes de vocês viajarem, né? E é aquela... sim. Cara, e aí, como é que... E aí, tipo assim, aquele misto entre euforia e muito alegria, animado e tal, mas aquele sentimento de, cara, e como é que vai ser, e meu Deus, e como é que vai ser lá, e como é que... Enfim, a minha pergunta é, se tu pudesse dizer uma coisa pro Lucas, uma semaninha pré-viagem, pra aquele Lucas que tava... talvez preocupado e agoniado e enfim, poxa, uma responsabilidade gigante. O que tu diria pra ele? Isso eu sei que o jovem que tá animado pra ser usado por Deus no Brasil e fora do Brasil também vai ouvir isso e vai sentir que é pra ele também. O que tu falaria nesse momento? Cara, eu leria um versículo pra ele. Eu diria, não andeis ansiosos por coisa alguma. Muito bom. Tu sabe, Gui, a gente vivia uma relação de amizade que a gente se via todos os dias, a gente trabalhava junto, a gente almoçava junto, a gente vivia junto, fazia tudo junto na nossa vida. E tu sabe como eu sempre fui um cara muito ansioso. E desde a nossa chegada aqui, cara, querendo ou não, óbvio, né, a gente tinha e tem ainda todo o suporte do Bispo David, assim, de uma maneira absolutamente que a gente nem esperava. E também da igreja aqui como um todo. Mas querendo ou não, cara, tem algumas situações que vai acontecer que tu... meu irmão morava perto de mim. Pô, vou chamar meu irmão. Se eu precisar de alguma coisa, vou chamar meu irmão. Pô, vou chamar minha mãe. Pô, vou chamar meu sogro, que tá ouvindo aqui agora também a gravação. Pô, vou ligar pro meu sogro, qualquer coisa e tudo mais. E aquela situação. E então, tipo, você pensava, eu não tenho pra onde correr, né? Estando fora do país, você não tem pra onde correr. Você não tem o que fazer. Então, a tua escolha é confiar ou confiar, cara. Não tem. Ou você confia em Deus ou você confia. Tu não vai ganhar nada se preocupando com algo que tu não sabe se vai ou não acontecer. Então, por isso que eu não andeis ansiosos com coisa alguma. Eu falo isso e é algo forte que Deus fez na minha vida.
Eu tinha ansiedade mesmo, ansiedade, né? Diagnosticada. Deus me curou da ansiedade quando eu vim pra cá. Porque era isso, ou você entende, confia em Deus, ou você não tem o que fazer. Você fica sem dormir, fica sem entender o que comer, o que fazer. Como eu falei pra ti, cara, vocês conversaram comigo antes sobre trazer um testemunho, e assim, mas tem tantos, cara. Tem tantos testemunhos, tanto milagre que aconteceu, tanta maravilha que aconteceu, sabe? Então, principalmente nessa questão de confiar. Cara, a gente, em nenhum momento, desde a decisão de vir embora, desde o momento que a gente pisou aqui, desde todos os minutos da nossa vida, quanto a tudo aqui, quanto trabalho, documento, igreja, tudo, em nenhum momento, cara, a gente se preocupou. A gente sabia que a gente podia confiar em Deus, a gente sabe que a gente pode confiar em Deus e continuar confiando. Ele cuidou de tudo até aqui e é certo que vai continuar cuidando, de verdade. Cara, glória a Deus, glória a Deus. Caramba. Sinto Deus nessa conversa, verdade. Tá, então pra gente finalizar, Lucão, vou te perguntar uma coisinha assim que a gente, né, teve um assunto agora bem espiritual. Mas a gente... Bem crente, bem crente. Tu pode falar 3 coisas que tu aprendeu depois que tu morou fora, que tu foi morar pra fora, né? Independente de ser na Itália, assim, mas só de não estar mais no Brasil, eu sei que muda completamente tudo. Objetivamente, assim, te marcaram 3 coisinhas que o Lucas, não o pastor Lucas, o Lucas e a Luana sentiram. O Lucas, pessoa física. O Lucas, pessoa física. O CPF. Cara, a primeira delas foi uma das experiências mais da hora. Eu aprendi a fazer macarrão carbonara com um chefe de Roma, um italiano de Roma. Elevou meus níveis culinários em... Que já era bom, formas tá? estratosféricas, que já era bom. Que já era muito... Quem sabe, sabe. Quem viveu, viveu. Quem sabe, sabe. Quem viveu, viveu. E foi da hora, Aprender a fazer uma carbonara com um chefe romano de verdade. Nossa, caraca. Nossa, da hora. Pô, é o creme do la creme, né, meu pai? É o creme do la creme, exato. Meu Deus. Legal também, da hora também, foi viajar mais de um país. Nossa, é legal. Pra viajar mais de um país. A gente fez um cálculo até esses dias agora com o Pedro, que desde que a gente chegou aqui na Itália, a gente já conheceu acho que 7 países diferentes já. Uau. Isso foi muito legal. Pô, tudo é muito próximo, né, cara? Ah, sim. Irado. A gente, cara, pra você ter ideia, sabe que é mais barato eu ir pra Londres do que eu ir pra Roma, no sul da Itália, por exemplo? Caraca. É uma loucura. Eu ir pra Paris, é uma loucura. É tudo muito perto aqui. Que sonho, mano. É um voo de 2 horas. Um Floripa, São Paulo é um Itália, Londres, tá ligado? Cara, isso pertinho. é loucura. Ó da hora. Isso é insano. Outra coisa importante foi a língua, cara. A língua. Porque eu já falava inglês, minha mãe é professora de inglês, então eu já falava inglês. Mas todo mundo fala, né? Quando tu fala 2 idiomas, o terceiro ele vem muito mais rápido. E eu acho que eu estou falando razoavelmente bem o italiano hoje, depois de um ano aqui. Então solta uma frasezinha. Tô bem confortável. Hã? Solta uma frasezinha aqui. Vou me desafiar mais ainda, então. Fala a frase que tu quer que eu fale em italiano. Ai. Pô. Ai, que Fala loucura. assim, não ó. vem com gíria da palhoça, né? Ai. Por favor. Fala assim, ó. Não, agora são Que horas são aí? Agora são 4h33. Aqui é 12h33, então fala assim, ó. O time do Pulse quer almoçar. La squadra di Pulse vuoi mangiare. Ai. Ai. Aí sim. Ô, primo. Estamos sim. falando italianinho. Acho que eu falei 2 coisas. Pô, a terceira e melhor de todas, maior de todas, a melhor que poderia acontecer com o Lucas, pessoa física, é que eu vou ser pai, né, amigo? Yeah! Não tinha melhor pra falar, né? Não tinha outra coisa melhor pra falar. A caminho. Tem um italianinho vindo aí. Coisa Falta linda. 2 meses, inclusive, só pra ele chegar. Meu Deus. Cara, que irado. Pô, Luquinha, então eu vou te pedir uma coisa. Já que a gente tá falando de falar uma frase em italiano, por que tu não canta uma música em italiano? Pra te desafiar, tá? Do Ministério Avivá, tá? Tem que ser do nosso repertório. Me pegasse de surpresa, tem até um violão aqui atrás, olha só que loucura, coincidência. Pô, Esse fui violão muito tava aí, eu nem surpreendido vi. Tu vê, cara, surgiu um violão do nada. Cara, então vamos lá. Provavelmente a minha música favorita do novo álbum do Ministério Avivá. Provavelmente, tá? Legal. Gesù tornerà
tua glória ogni essere vedrà, Dio creator. Terra e cieli attendono l'Eterno. Il tuo regno tornerà ed ogni lingua confesserà che tu sei Re. Terra e cieli attendono l'Eterno. Ed ecco Lui, Santo, Santo, Santo è il Signore. Le porte sono aperte al Salvatore. Yeshua dinanzi a Lui ogni creatura si piegherà ed ogni lingua confesserà che Egli è il Signore. L'agnello trionfò, Dio risuscitò, per sempre a te la gloria. L'agnello trionfò, Dio risuscitò, per sempre a te la gloria. L'agnello trionfò, Dio risuscitò, per sempre a te la gloria. L'agnello trionfò, Dio risuscitò, per sempre a te la gloria. Cantiamo Santo, cantiamo Santo, l'agnello trionfò, Dio risuscitò, per sempre a te la gloria. Cantiamo Santo, cantiamo Santo, l'agnello trionfò, Dio risuscitò, per sempre a te la gloria. Ed ecco Lui, Santo, Santo, Santo è il Signore. Le porte sono aperte al Salvatore. Yeshua dinanzi a Lui ogni creatura si piegherà ed ogni lingua confesserà che Egli è il Signore. Yes, cara. Glória a Deus, de verdade. A gente, na verdade, já quer finalizar, mas a gente não pode deixar de agradecer por tirar esse tempo na parte da tarde, aí à tarde na Itália, aqui, finalizando amanhã. Mas, de verdade, Lucão, glória a Deus, porque a gente sabe que você e a pastora Luana estão plantando. A gente sabe que não só os jovens da nossa igreja Palavra Viva vão colher, mas como nós cremos também que, cara, a nação da Itália vai colher. Amém. Porque a gente sabe que vocês estão pregando o evangelho, vocês estão dedicando a vida a isso.
E nós oramos de verdade. Deus cada vez mais abençoe vocês com provisão, com sabedoria, com, cara, entendimento e de verdade, obrigado por esse tempo, viu? Amém, amém. Eu que agradeço, mano. Foi uma honra. Vocês, meu Deus, o Pulse faz muito parte da minha história, né? Me preparou muito para muita coisa que eu tô vivendo aqui hoje, com certeza. Como sempre dizem, o Pulse é uma escola bem importante, né? Pro jovem da Igreja Palavra Viva. E aos jovens que estão assistindo esse vídeo agora, esse podcast, vamos dizer assim, né, valorizem a liderança de vocês, valorizem o time de liderança do Pulse, valorizem o seu pastor local, pastor Lucas, valorizem o Bispo Flori, valorizem a história, tudo que foi construído até hoje, valorizem de verdade. Estamos vivendo um tempo sobrenatural e temos a honra e o privilégio de caminhar junto com o visionário da nossa igreja. Isso realmente tem que ser muito valorizado. Yes. Obrigado. A gente agradece realmente o nosso Bispo Flori porque a gente sabe que é tudo uma semente que começou 30 anos atrás, né? É, velho. E glória a Deus. Mais de 30 anos. Glória a Deus por isso. E a gente agradece você que ficou até agora com a gente também, que foi abençoado e edificado por esse conteúdo. Eu oro de verdade que Deus fale com o seu coração e que você possa compartilhar com mais pessoas para que mais pessoas sejam edificadas por esse conteúdo. A gente está iniciando essa série e, cara, logo mais já tem mais um episódio. A gente está agora... Estamos na Itália agora, a gente vai para os Estados Unidos no próximo episódio. Então, de verdade, não perde tempo, compartilha com o pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar por dentro e não perde. Amém? Deus te abençoe. Valeu.